Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. Estamos celebrando essa 30ª semana do Tempo Comum e vamos partilhar o evangelho que a liturgia nos propõe para hoje. Lucas 13, versículos 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos dos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Queridos irmãos, esse trecho do evangelho de hoje nos apresenta 2 pequenas parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. Jesus vai dizer que o reino primeiro é como um grão de mostarda. É uma pequena semente, mas quando cresce se torna uma árvore frondosa e as aves do céu podem vir e fazer nos seus galhos os seus ninhos. Depois o Senhor Jesus vai dizer que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher misturou na massa. Esse fermento se torna invisível na massa, mas é ele que faz com que ela cresça, com que ela tenha sabor e uma nova consistência. Assim é o mistério do reino de Deus, queridos irmãos e irmãs. Ele começa em nosso meio de modo muito simples, às vezes através de uma pequena iniciativa, às vezes através de uma pequena obra de evangelização, às vezes através de uma visita ou de uma palavra que nós damos a alguém. Mas daqui a pouco o reino de Deus, pela sua própria potência, pela sua própria força, pela ação do Espírito Santo, começa a crescer e a se expandir. Foi assim em todos os lugares onde o Evangelho foi semeado. O reino de Deus começou com pequenas iniciativas aqui e ali, com pequenas ações, com o esforço, ainda que muito pequeno, de algumas pessoas que se colocaram totalmente a serviço da Boa Nova, e o reino de Deus, a Igreja do Cristo, se expandiu e se tornou hoje tudo aquilo que nós podemos contemplar com os nossos olhos. Mas é necessário que o reino de Deus continue crescendo em nosso meio, até aquele dia em que ele se estabelecer definitivamente no meio de nós, porque nós sabemos que chegará o dia em que o Senhor fará com que o seu reino seja definitivamente instalado no meio dos homens. Mas enquanto este dia não chega, nós devemos ser aqueles que trabalham para que o reino cresça. Qual é o grão de mostarda que nós precisamos lançar na terra? Qual é o fermento que nós precisamos misturar na massa? Não importa se é pequena a nossa possibilidade ou se é pequena a nossa iniciativa. O que nós não podemos fazer é deixar de tomar essa iniciativa, é deixar de começar a fazer algo em favor do reino, porque essa é a nossa missão. Plantar o nosso grão de mostarda, misturar o nosso pouco de fermento, para que o reino de Deus possa cada vez mais se expandir no meio dos homens, até o dia em que ele será definitivamente estabelecido no meio de nós, na parousia do Senhor. Receba hoje a bênção do Senhor e que ela seja como um novo Pentecostes no seu coração, para que você se anime a fazer tudo o que está ao seu alcance para anunciar o reino de Deus aos seus irmãos. O Senhor esteja convosco e desça e permaneça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.